nós vamos ver que Deus, quando o primeiro casal, ele não guardou a sua posição, ou seja, ele voltou as costas para Deus, Deus ele criou um outro plano e através de um segundo homem, de um segundo Adão, ele daria prosseguimento a essa ideia que Deus sempre teve de manter a intimidade com o homem. E quando Deus criou o segundo homem, quando Deus criou, eu vou usar a palavra que a Bíblia usa. Quando Deus gerou o segundo homem, já que lá em Salmos, em Hebreus está também, tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Então, quando Deus gerou o segundo homem, Deus ele também criou uma noiva, uma esposa para esse homem, que é a igreja. E hoje nós vamos estudar os princípios que Deus deu para que esse relacionamento seja um relacionamento sadio. Nós vamos ter como base hoje para o nosso estudo a carta de Efésios, no capítulo 5, do versículo 22 ao versículo 33. Beth vai estar lendo, e esse vai ser a nossa passagem bíblica base para o nosso estudo de hoje. Pode ver? Pode. Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas a seus próprios maridos, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres em tudo sejam submissas a seu marido. Marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e cuida dela, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de si só, ame a sua própria esposa como a si mesmo, e esposa e respeite o seu marido. Eu gosto do paralelismo que Paulo faz entre o relacionamento familiar e o relacionamento de Cristo e a sua igreja. Eu gosto primeiro, porque o mesmo princípio que tem que reger dentro de uma igreja é o mesmo princípio que tem que reger dentro de uma casa. Uma vez que nós queramos uma família e uma igreja equilibrada, esses princípios devem permear a vida tanto da família como da igreja. E a ordem que foi dada à mulher foi: mulheres, sejam submissas a seus maridos, assim como a igreja ela é submissa a Cristo. Então, a ordem divina que foi dada para a igreja e para a mulher é: sede submissa aos maridos e a Cristo. Eu fui buscar lá no dicionário para ver exatamente como está lá o significado da palavra submissa. Aí o dicionário que eu li, um dicionário da editora Saraiva, estava escrito assim: submissa, que revela submissão, que se sujeita às vontades alheias. Aí no caso aqui é de Cristo como igreja e o marido como família, que se
se sujeita às vontades alheias sem contestar. É o que estava lá no dicionário da língua portuguesa. E o ser humano, ele tem certa dificuldade com essa palavra submissão, com essa palavra ser sujeita. E durante o nosso estudo, eu quero tirar um pouco desse ranço, né, que existe em relação a essa palavra submissão e colocar uma coisa mais light, uma coisa mais agradável, uma coisa até que vai dar vontade da gente se submeter tanto a Cristo como a esposa. E em relação aos maridos, tirar um pouquinho daquele sorriso do rosto e mostrar que não é bem da maneira como se pensa. E que quando há uma harmonia entre essa submissão e aquilo que foi ordenado ao marido, a gente vai ver que há um equilíbrio. E que a submissão não é ruim, é uma coisa que seja boa. Primeiro, eu gostaria de falar em relação entre Cristo e a igreja. E aqui a gente vê que a submissão, ela é uma submissão voluntária. Ou seja, ninguém é obrigado a ser cristão. Ninguém é obrigado a estar na igreja. O chamado é voluntário. Se alguém quiser vir após mim, aí sim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então, essa submissão, ela é voluntária. Em segundo lugar, ela tem como base o mesmo princípio que nós vimos lá na criação, em Gênesis. Ou seja, a igreja, ela é chamada, ela foi formada para ser uma auxiliadora de Cristo. Jesus falou, do modo como eu fui enviado, do mesmo jeito como eu fui enviado, eu também vos envio. Ou seja, a igreja, ela foi chamada, ela foi vocacionada para dar prosseguimento à obra de Cristo. E quando esse relacionamento Cristo e igreja, Cristo e igreja e membros entre si, ela é um relacionamento sadio, o crescimento, ele é algo natural. Beth, lê aí 1 Coríntios 3:9, por favor. 3:9? Isso. 1 Coríntios 3:9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Então, nós somos... Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Então, de Deus nós somos cooperadores, ou seja, nós trabalhamos juntos. Cooperar é trabalhar, operar junto, ou seja, nós trabalhamos juntos para que nós sejamos lavoura e nós sejamos edifício. Lavoura e edifício é algo que dá noção de crescimento. Todo agricultor quer que a sua lavoura cresça e produza. Os homens, eles têm criado edifícios cada vez maiores. E
com a base boa, ou seja, com um relacionamento bom, você pode colocar casa em cima de casa para que o edifício cresça, que ele vai suportar. Então, esse relacionamento de submissão entre Cristo e a sua igreja ela precisa ser muito bem alicerçada, ela precisa ser muito bem trabalhada. A igreja precisa ser 100% submissa a Cristo para que esse crescimento aconteça. A igreja, ela precisa ser, a mulher, ela precisa ser 100% submissa ao marido para que a sua casa ela seja equilibrada. Isso são princípios dados tanto à igreja como à família, para que haja equilíbrio. E princípios não podem de forma alguma ser quebrados. Quando os princípios são quebrados, aí há desequilíbrio, aí há transtorno. Você pode criar métodos para que esse princípio seja atingido de uma melhor maneira, mas nunca mudá-lo. Então, a mulher e a igreja, ela foi criada e foi formada e foi capacitada para exercer daquilo que ela foi criada. Lá no Éden, nós vimos que Eva, ela era idônea, ou seja, Eva, ela era confiável para ser a auxiliadora de Cristo. Então, a mulher, ela é perfeitamente capaz, em Cristo, de exercer a sua função como cooperadora do marido em sua casa, assim como a igreja. Ela é perfeitamente capaz de, assim como a igreja, ela é perfeitamente capaz de dar prosseguimento à obra do seu noivo, que é Cristo. Interessante que a gente, quando nós lemos semana passada, e a Bíblia, e nós vamos repetir esse versículo hoje novamente, lá em Provérbios 14:1, diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. A tola, ela derruba a sua casa com as suas próprias mãos. E foi exatamente isso que Eva fez. E Eva destruiu, com a atitude de Eva, destruiu o lar, o jardim que Deus havia criado. Igreja, e nós como a igreja, se nós nos comportarmos de maneira tola, de maneira insubmissa, não fazendo a vontade de Deus, amados, nós também temos esse mesmo poder de destruir a casa espiritual de Deus, que é a sua igreja. Beth, faz favor, lê lá Efésios 4, de 1 a 15. Efésios capítulo 4. 1 a 15. Não, perdão, de 15 e 16. Efésios 4, 15 e 16.
mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada corpo, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. O 15 diz: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, querido, Cristo é o cabeça da igreja. E nós, como a sua noiva, como parte do seu corpo, nós precisamos estar submisso a Ele para que esse crescimento seja sadio. E é interessante, né, que lá em João, diz que se eu não amo o irmão, a quem eu vejo, eu também não amo a Cristo, a quem eu não vejo. Querido, da mesma forma, se eu não sou submisso dentro da igreja às autoridades delegadas por Deus, eu também não sou submisso a Deus. Se dentro da casa não há submissão da mulher com o seu marido, a submissão dela com o seu Senhor, com Cristo, também não é verdadeira. Da mesma forma que nós não somos submissos às autoridades delegadas por Deus, nós também não somos submissos a Deus. O amor só é verdadeiro verticalmente quando existe amor horizontal. A submissão, ela só é verdadeira verticalmente quando ela é também horizontal, da maneira horizontal. Mas, querido, agora cabe a parte também que é ao marido. E a ordem que é dada ao marido é: o marido, ele precisa amar a sua esposa. Lembrete, Efésios de 25 a 29. Efésios, qual capítulo? Efésios capítulo 5, nosso texto base. Efésios capítulo 5, versículo 25 a 29. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, porque para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então, a gente vê que a função do marido, ele é... Vamos dizer que do marido é cobrado algo mais do que a esposa, assim como Cristo, a parte mais difícil cabe a ele, porque a ele mais foi dado. A Bíblia diz que a quem mais é dado também
desse é mais cobrado. Então nós vimos aí que o marido, ele é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Então, assim como é Cristo, ele lidera a sua igreja, o marido também é liderança dentro da casa sobre a sua mulher. Só que a gente está falando aqui de uma liderança cristã e não uma liderança como se vê no mundo. Numa liderança do mundo, Jesus falou que os líderes, eles submetem ao povo e faz com que o povo sirva. Coloca o povo sob julgo, obrigando-o a servir. Dentro da igreja é diferente. Cabe ao marido servir a mulher, assim como cabe à igreja servir a seu Senhor. Vamos ler lá, Mateus 23, 11. Mateus 23, 11. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Então, o contexto dessa passagem é que, se eu não me engano, é que a mãe, se eu não me engano, foi a mãe dos filhos de Zebedeu, João e Tiago, que pediu para Jesus para que colocasse os dois filhos, uma à direita e uma à esquerda de Jesus, quando Jesus implantasse o seu reino. E aí que Jesus falou, olha, aquele que é o maior não é aquele que vai ser servido, mas aquele que é o maior, ele é o maior para servir. Então, a liderança do marido, assim como a liderança de Cristo na igreja, é uma liderança de servidor. E qual é o serviço do marido? Eu vou ler lá, Efésios, nosso texto base. Efésios. Qual é o versículo? Versículo 25. Marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Se a mulher foi dada a incumbência de edificar a sua casa, porque a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, o marido precisa dar todas as condições à mulher para que ela possa assim fazê-lo. Assim como Cristo, ele se entregou, ele deu a sua vida, o seu sangue, verteu o seu sangue, enviou o seu Espírito, nos deu a sua palavra para que nós possamos nos apresentar a ele, igreja sem rusga, sem mácula, ou sem qualquer nenhum outro defeito. Assim também, o marido, ele deve capacitar a mulher para que a mulher possa desenvolver o seu trabalho. Então, o relacionamento entre igreja e Cristo, marido e mulher, deve ser um relacionamento harmônico. Eu, quando estava lá no primeiro grau, eu estava estudando sobre relacionamento. E estava falando do relacionamento parasitário, onde o parasita só suga do seu hospedeiro, e também estava falando de um tipo de relacionamento, que não sei nem mais se hoje ainda é essa palavra, que eu nunca mais ouvi, de comensalismo, onde um ajuda o outro.
família e a igreja cresça sadia e equilibrada, esses princípios não podem de forma alguma ser quebrados. A mulher e a igreja devem ser sujeitos a Cristo e ao marido. E a mulher deve ser submissa ao seu marido. Querido, na igreja, Cristo, ele delega líderes para que sejam condutores da igreja. A gente vê lá, se a gente for ler lá o livro de Apocalipse, a gente vê que as 7 cartas foram enviadas aos anjos, ou seja, aos líderes de cada igreja. E virtudes e defeitos eram apresentados a esses anjos para que ele cuidasse e tratasse a igreja. Da mesma forma, a gente deve estar submisso às autoridades eclesiásticas que Deus coloca sobre a nossa vida, porque isso também é saudável. E a gente pode ver lá em Hebreus, capítulo 13, verso 17. Beth vai estar lendo, tá? Hebreus, capítulo 13, verso 17. Hebreus 13, versículo 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Queridos, se os nossos líderes são homens de Deus e nos conduz segundo os ensinamentos da palavra de Deus, a nossa submissão a ele deve ser absoluta. A insubmissão às autoridades, ela só é lícita, biblicamente falando, quando quebra princípios bíblicos. As autoridades, na época de Pedro e João, ordenou a eles que não mais falasse em nome de Jesus. A resposta para eles, para aquelas autoridades, foi a seguinte: importa mais agradar a Deus do que aos homens. Nós só podemos ser insubmissos às autoridades que Deus coloca sobre a nossa vida quando isso quebra a autoridade, alguém que é maior às autoridades aqui colocada, que é ao próprio Deus. E para que a gente possa abrir os nossos microfones e debater sobre o estudo de hoje, eu gostaria de encerrar lendo Provérbio 31, de 10 a 31. E aí, quando a mulher virtuosa, a passagem sobre a mulher virtuosa, e aí nós vamos nos ver, tanto como esposa, as esposas, e nós também vamos nos ver como a noiva do Cordeiro, como a igreja. Então essa palavra pode ser tanto mulher, como pode ser igreja, tá, queridos? Pode ler, Beth. 10 a 31. Provérbio 31. Provérbio 31, de 10 a 31. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração de seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz o bem e não o mal. Todos os dias da sua vida, busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. E como o navio mercante, de longe traz o seu pão. E ainda à noite, ela já se levanta e dá mantimentos à sua casa, e tarefas às suas servas. Examina uma propriedade, adquire-a. Planta uma vinha com a agenda do seu trabalho. Cinge o lombo de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga. Estende a mão ao fuso, mas ao mão fuso que pegam na roca.
abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. 31. 33. Faz para si cobertas, veste de linho e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta entre os anciões da terra. Ela faz roupa de linho fino e vende-a, e dá cinto aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupação. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento de sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos, eles chamam de tosa. Seu marido louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça, em vão é formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será levada. Dai-lhe do fruto da sua mão, e de público louvarão as suas obras. Deus procura achar em cada um de nós uma igreja virtuosa.